Bem, como eu anunciei, eu tenho do outro lado da linha o privilégio de poder conversar com o Dr. Roberto Calil, um dos médicos mais importantes do nosso país. Não me perderei em descrever o seu currículo, senão vamos tomar o nosso precioso tempo. Tudo bem, Calil? Bem, você. Muito obrigado pelo espaço. Muito obrigado, Marinho. Olha, eu te vi ontem. Primeiro, parabéns pela sua atividade nas redes sociais, que você já tem mais de 400 mil seguidores, não é? E a sua atividade nas redes sociais está prestando um serviço maravilhoso de esclarecimento, não só na sua especialidade, que é a cardiologia, mas em todas as especialidades. Foi uma ótima ideia. Obrigado, viu? Agora, eu te vi bastante preocupado no seu blog com essa flexibilização. Você é preocupado em dizer que as pessoas têm que ficar atentas para o álcool gel, para o distanciamento social, para as máscaras. E o coronavírus deixa o coração muito em perigo. Eu queria uma consideração, Roberto, sua, atual, sobre o coronavírus, que tem como um dos seus alvos principais o coração, e essa flexibilização que me parece estar te preocupando. Não, a flexibilização está aí, está existindo e pronto. Quer dizer, o que eu sempre a preocupação é que as pessoas têm que continuar se cuidando, do ponto de vista de prevenção. Então, você saiu do isolamento, você vai, obviamente, continuar usando máscara, o distanciamento social, higiene com as mãos. Isso é uma cultura que vai ficar. Então, as pessoas, não é porque saiu do isolamento, ou flexibilização, que achem que pode fazer tudo, que não é assim. As coisas, obviamente, têm que ser coerentes, obedecendo às regras das autoridades sanitárias. Isso é uma coisa. Agora, outro lado de preocupação são as pessoas que ficaram isoladas 3 meses sem se cuidar, porque isso foi um erro. Muitas pessoas cardíacas, elas não foram ao médico, elas passaram mal ficar em casa, elas não procuraram o hospital com a falsa ideia de que iam se contaminar, né? Claro, o isolamento é importante, mas se cuidar, tanto é que aumentou muito o número de infartos em casa, muito o número de morte súbita em casa, nesse período, sim, por tratamento, por não coronavírus. Porque as pessoas ficavam com medo, tinham com dor no peito, por exemplo, e não iam no médico e morriam em casa, ou chegavam no hospital já com 3, 4 dias de infarto, que é muito ruim. Então, nessa flexibilização, as pessoas elas têm que começar a procurar o atendimento médico, voltar às suas avaliações de rotina, acertar sua medicação e, principalmente, as pessoas que tiveram sintoma, imediatamente procurar o médico, procurar o centro de saúde, procurar o posto médico para ter um atendimento independente do Covid. Quer dizer, o Covid, os pacientes, muito paciente, por exemplo, com câncer, ele tinha uma tendência a não continuar a quimioterapia, alguns pacientes, por medo de ser contaminado. Isso foi um erro, mas tá bom, isso é coisa do passado. Estamos no momento que tem flexibilização, as pessoas já estão saindo de casa, então, obviamente, são 2. Cuidados de higiene continuam, mas o cuidado com a sua saúde não pode ser esquecido. Tem que voltar ao médico, tem que fazer exame sim, né? E pronto, e tocar a vida. A vida continua. Agora, o coração, quem é cardíaco, quem tem problemas no coração, está mais suscetível a ter complicações com o Covid-19. Caso de infarto, de trombose. Como é que está essa situação de uma forma geral, doutor Calil? Essa época do ano, independente do coronavírus, tem as infecções pelo H1N1, pela influenza, você vai chegando no próximo do inverno. Então você tem estatisticamente um aumento da incidência de infarto de até 30% nessa época, né? Podem sim instabilizar as placas de gordura das artérias. E o coronavírus é um deles. Então a população que tem doença coronária, que já infartaram, que tem stent nas artérias, tem placa de gordura nas artérias, o risco é maior se acometido pelo vírus.
Por isso que essas pessoas têm que se cuidar muito mais do que antes. Ou seja, estar com os seus exames em dia, acertar a medicação, para se houver o acometimento do vírus, as coisas estarem muito mais equilibradas do que uma pessoa que não se cuida há meses. Estamos falando do ponto de vista cardíaco. Né? Então, é uma população de risco, sem dúvida nenhuma. Agora, as pessoas leigas costumam confundir, porque deve haver uma distinção entre taquicardia, que é um sintoma importante, não é? E ansiedade, pelo fato de estarem confinadas, fechadas, sob emoção, com problemas financeiros, etc. Existe essa confusão de ansiedade, quer dizer, a pessoa ficar... Como que com taquicardia, essa confusão? Então, existe, porque muitas vezes a pessoa com ansiedade, como você falou, isolada em casa, com ansiedade, com estresse, ela pode ter uma sensação de aumento da frequência cardíaca, que é chamada taquicardia. Muitas vezes não acontece nada, é só uma sensação, né? Mas isso confunde sintoma. Evidentemente, as pessoas que por angústia, por exemplo, têm aperto no peito. Isso. Não dá para diferenciar muito pelo sintoma se é um problema cardíaco ou simplesmente é uma depressão, é uma angústia mesmo. Quer dizer, então, isso tem que o médico ser ouvido. Né? Tem que ter um atendimento para isso. Claro, tem que ter um atendimento para diferenciar. Ou ligue para o seu médico, ou vá no posto de saúde, ou vá no posto de saúde, quando o sintoma é muito importante. Né? Isso na fase de isolamento, porque nós já passamos pela fase de isolamento. Então, agora fica muito mais fácil, do ponto de vista até psicológico, porque o ser humano funciona assim. Bom, tem flexibilização, então eu posso ir no shopping center, eu posso ir no médico. É isso que funciona. Então, agora fica mais fácil. Então, essas pessoas que tiveram esse tipo de sensação têm que procurar atendimento médico agora sim. Já deveriam ter procurado antes, mas tá bom, já passou. Então, agora é mais um motivo para esses sintomas que podem confundir aperto no peito, dor no peito, falta de ar. São sintomas que podem acontecer com ansiedade. Óbvio, as pessoas ficaram confinadas em casa, como você falou, com problemas outros, né? Aumentando o estresse. Agora, uma vez o Dr. Calil falou no nosso programa que quando a pessoa tiver desconfiança de um episódio no coração, o melhor que ela tem que fazer é tomar aspirina o mais rápido possível. Continua valendo essa recomendação? Isso é uma recomendação das associações médicas do mundo inteiro, porque se você, obviamente, está num lugar sem recurso e se desconfia que você pode estar tendo um infarto, uma das condutas é macerar aspirina, né, o ácido acetilsalicílico, não é nem aspirina, o ácido acetilsalicílico você macera e engole. Então, isso é uma das situações em que você pode, numa emergência, antes de chegar ao socorro médico, fazer. Entendi. Persiste. Associações médicas. Agora, Calil, você falou que as pessoas não estão se cuidando, não é? Porque parece que só existe como doença o Covid-19. As pessoas não estão de outra coisa. O pós-pandemia não vai sobrecarregar, porque tudo está sendo jogado a posterior, as doenças renais, os transplantes, etc. Isso está acumulando pelo fato das pessoas estarem, me parece que só preocupadas em se defender do Covid-19. Não, pode acontecer isso. Mas no caso dos transplantes, por exemplo, os transplantes transcorreram quase normalmente durante a pandemia. Né? Os transplantes cardíacos, com cuidado exacerbado, lógico, mas os transplantes transcorreram. Agora, que pode ter sim um aumento da procura, tem que haver mesmo ao sistema de saúde por outras doenças que se deixaram para trás. Então, as pessoas com câncer e outras doenças várias, dentre elas as doenças cardíacas que não se cuidaram. Então, agora, obrigatoriamente, tem que fazer essa avaliação. Hoje, os jornais dizem que a retomada no Brasil deve ser muito mais lenta que em pelo menos 90% dos países. Essa é a sua visão também? Eu não sei, quer dizer, você vê, nós estamos no pico, o Brasil é um país heterogêneo, então algumas regiões estão no pico, São Paulo, pelo que se indica, está no platô,
né? Alguns estados que você vê, eles já começam até a desativar os hospitais de campanha. Então, quer dizer, o pico já passou. Então, o Brasil é um país heterogêneo, mas eu acho que as coisas vão se retomar. Se eu falar demora um mês, 2 meses, mas esse junho, julho, eu acho que as coisas vão ter bem mais calmas, fazendo um chute, entre aspas, né? Lá para o fim de julho, por aí. Agora, como você já teve Covid e declarou publicamente que se tratou com cloroquina, e a discussão da cloroquina continua dividindo opiniões em todos os setores, você tem alguma nova conceituação de cloroquina? Não, a época que eu me tratei, não tinham estudos ainda, né? E ainda faltam estudos, mas tem muitos estudos que não há um grande benefício por enquanto. Mas são estudos ainda que têm que ter comprovação. E a cloroquina, veja, como eu sempre falei, não é o único remédio que trata que se usou para isso. Tem uma gama de remédios. Principalmente o paciente internado, nós temos corticoide, tem anticoagulante, tem antibióticos, tem a cloroquina e outras drogas também, né? Tem transfusão de plasma. Então, não existe uma droga, né? Porque essa droga foi muito polemizada, mas, na verdade, é uma gama de remédios para tratar os pacientes mais graves internados. Com a sua experiência, a vacina deve demorar muito ou eles vão antecipar e pular fases para poder, quando alguma coisa mais consistente for demonstrada como eficiência? Pelo que a gente tem conversado, você vê que no comecinho da pandemia se falava em vacina para fim de 2021. Agora se fala em vacina para o segundo semestre. E eu acredito, não digo pular fases, mas obviamente a tecnologia hoje e nessa situação de guerra contra o vírus que o mundo inteiro está, as vacinas já estão em fase 3, né? Isso é a fase final já de testes. E muito provavelmente, pelo que se lê, várias empresas nos Estados Unidos, na Europa, ou mesmo na China, as vacinas devem estar aí no mercado até o fim do ano no mundo. Não sei no Brasil, mas é coisa rápida, né? Quais são as patologias do coração que mais deixam a pessoa à mercê do Covid-19? Eu estou falando de pessoas que têm stents implantados, estou falando de pessoas que têm episódios mais graves no coração. Me dê uma visão para nós, doutor Calil. São as pessoas com a doença coronária, obstrução nas artérias do coração. São pessoas que têm stent ou que têm obstrução na artéria e não precisaram de stent, são pessoas que operaram o coração, as que fizeram angioplastia, como já falei, as pessoas com doença arterial coronária. Porque uma das consequências dessa virose é trombose, e pode acontecer trombose nas artérias do coração, causando infarto. Então, o vírus agride. Outra doença é a doença, a agressão direta do vírus, que não é mais frequente no músculo do coração, causando miocardite. Os primeiros estudos em Wuhan mostram que 7% das mortes eram causadas pela agressão do vírus direto no músculo do coração, causando miocardite, que é uma doença extremamente grave. Mas, de uma maneira geral, a grande maioria de acometimentos são de doença arterial coronária, do infarto, de angina, a instabilização das obstruções das placas de gordura nas artérias. O colesterol continua sendo o grande vilão do entupimento das artérias? Sem dúvida. O colesterol é um dos vilões. Os fatores de risco da doença coronária, da obstrução nas artérias, são a hipertensão arterial, o diabetes, o colesterol alto, o tabagismo, né? Então, esses são os principais, o sedentarismo. Então, tem alguns fatores de risco importantes. Mas só pergunta, o colesterol, índices altos de LDL colesterol, que é o colesterol chamado ruim, tem relação direta com o entupimento das artérias. Última pergunta, doutor Roberto Calil. Você teve Covid, Roberto, me permita tratá-lo de você pela nossa intimidade. Você teve Covid, você está imunizado, você não corre o risco de ter de novo? Qual é o diagnóstico? Não, no meu caso, as pessoas que tiveram depois faz a sorologia e elas tiveram o IgG, que é um dos anticorpos reagentes, assim como em outras doenças virais, você está imunizado, né? Então, é como se eu tivesse vacinado. Então, teoricamente, com índices altos de IgG, você dificilmente ou quase nunca vai pegar de novo esse vírus, está imunizado.
Tá bem, doutor Calil, muito obrigado, prazer em vê-lo tão bem. E para encerrar, recomendações ao nosso telespectador sobre cuidados com o coração. Já falamos de vários deles, não é? Mas há alguma novidade que possamos novidade é a mesma. A doença cardíaca, ou para você ter uma ideia, a doença chamada cardiovascular, que é o infarto e o acidente vascular cerebral, eles matam por ano quase 20 milhões de pessoas. É muito alta a incidência, né? No mundo inteiro estamos falando. Então, o importante, tratamentos nós temos, mas a prevenção é importante. E o que é prevenção? Cuidar dos fatores de risco, que são não fumar, fazer exercício, tratar do colesterol se ele estiver alto, tratar da hipertensão arterial se você for hipertenso, tratar do seu diabetes, obviamente se você tiver essa doença. Então, a prevenção é se cuidar. A pessoa que não tem absolutamente nenhum desses fatores de risco, caminhe, faça exercício. O exercício é o elixir da vida. O exercício reduz a chance de você ter algum problema cardíaco. Um grande abraço, doutor Calil. Obrigado. Prazer em revê-lo.